Depois de pregar há tantos anos, um homem decretou o fechamento das igrejas no ano passado. Pois bem, o Brasil todo, todas as igrejas fecharam as portas por conta do decreto de um homem, com uma pregação, com uma mensagem: fique em casa, fique em casa. E desde então, os crentes foram para onde? Para casa. E aí começaram os cultos online, todo mundo vendo o culto online, no início, depois não viram foi nada. E depois que eles ficaram online, que eles ficaram em casa, voltaram os cultos presenciais. Parte da igreja não voltou. Ficaram em casa, passados um ano, muita gente da igreja continua em casa, eles não estão nem aí com isso. Sabe o que parte da igreja fizeram? Sabe que muita gente que entraram nas igrejas, foram abençoados nas igrejas, aceitaram a Jesus, foram batizados, foram embora. Sabe o que eles fizeram? Eles deram uma banana para a igreja. Enquanto vocês deram uma banana para a igreja, o meu Cristo deu a vida pela igreja. Eu estou vendo meus amigos, meus colegas de ministérios sofrendo. Muitos da sua diretoria, muita liderança do louvor, dos ministérios abandonaram. Então essa palavra é para o povo batista. Muito bem, povo batista. Eu conheço o seu pastor, eu conheço todos os pastores da nossa região, todos eles são meus amigos. E o que eu tenho ouvido ao longo desse ano são catástrofes espirituais e ministeriais. Quando muitos líderes abandonaram pastores, outros líderes deram a mão para os pastores. E essas igrejas estão conseguindo romper no meio dessa maldita pandemia. Pois bem, quando o homem decretou para que a igreja ficasse fechada, quando boa parte da igreja brasileira continuou a ficar em casa, houve uns remanescentes, houve alguns batistas entre nós que não aderiram à voz do homem e nunca vamos aderir a vocês, porque nós agradamos a Deus, o Senhor da igreja, não vocês. Sim, meus irmãos, sim, alguns remanescentes ficaram, eles conseguiram fechar a porta do templo, mas não fecharam a porta da igreja. Sim, eles conseguiram fechar as portas do templo, mas não conseguiram fechar as portas da igreja. A igreja continua sendo casa de oração. Ela é uma casa de oração, continuará sendo uma casa de oração para sempre. Pois bem, o texto santo ele vai começar com um problema. Em 2 Crônicas 7,13, ele vai dizer da seguinte forma, veja bem: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ele colocou 3 condições. Primeiro, se o Senhor cerrar o céu e não haver chuva, número 1. Número 2, ele vai colocar assim, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Terceiro, ou se eu enviar peste entre meu povo. Sim, a condição foi essa. O problema foi esse na nação de Israel. Deus estava dando um alerta. É o mesmo alerta que Deus dá para a igreja. Se não chover, se vier gafanhoto ou se vier peste, Deus estava alertando o povo. É isso que Deus está fazendo com a igreja brasileira. Está dando alerta e ninguém está percebendo. Ninguém está percebendo. Por quê? Porque estão ficando em casa. Fique em casa. E quando vem Deus, se o céu for cerrado e não houver chuva, se os gafanhotos forem sobre a terra, ou então, se chegar a peste sobre o povo, pois bem, a peste chegou. E agora, igreja? E agora, irmãos batistas? Meus amigos, meus irmãos, minha família, exército. Então ele vai começar a dizer na palavra sagrada, na escritura sagrada: se o meu povo que se chama pelo meu nome,
Esse que é o nosso papel, povo batista. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vocês batistas brasileiros, vocês batistas que estão espalhados, vocês de outras denominações, é hora de nós levantarmos em clamor absoluto a Deus. Fique em casa uma ova. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos o povo que chamamos pelo nome de Jesus. É através do nome de Jesus que os leitos ficam vazios e que pessoas são curadas. É só o nome de Jesus que tem poder para encerrar com tudo isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e ele vai colocar se humilhar, o texto vai dizer: humilhe-se, se curve. Está acontecendo uma peste entre o povo, é a hora da igreja se levantar. Fique em casa. Eu me humilho diante de Deus. Ele vai dizer: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, segundo lugar, e orar. Eu quero te dizer, fazem 194 dias, hoje, são 194 dias que a nossa igreja está orando ininterruptamente. Nós não oramos mais 40 dias, nós não jejuamos mais 21 dias. Essa igreja ora pelo resto da vida. Nós vamos orar todos os dias no templo. Oraremos no templo até a volta de Jesus. Estamos chegando a 200 dias, daqui a pouco vai ser 1000 dias, 3000 dias, 10.000 dias. E essa igreja e o povo batista vai continuar a orar. Nós temos 20 igrejas em nossa região orando todos os dias. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar. Não existe na história uma igreja que não cresceu, que não avivou, que não houve conversões, se não foi uma igreja, um avivamento que não precedeu um período de oração. De homens e mulheres que renunciaram a tudo e foram para o templo, para a casa de oração orar. Se o meu povo, então ele coloca uma condicional: se você quiser, você não é obrigado a orar. Por quê? Fique em casa, né, irmão? Pois bem, e quando Deus dá um alerta para o povo, dizendo: olha, se chegar o tempo que não houver mais chuva, gafanhoto na terra ou peste entre o povo, então Deus vai colocar uma condição para o povo dele, para o povo de Israel. Vai dizer assim: mas espera aí, se isso acontecer, eu quero dar uma dica para vocês, eu quero colocar uma condição para vocês. Eu quero dizer o que vocês devem fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, é isso que você que está me vendo agora, é você aí, ó, que está vendo esse vídeo agora. É você que deve se converter dos seus maus caminhos e voltar para buscar a Deus na igreja. Isso. Para todos vocês que abandonaram as igrejas, vocês voltem. Convertam o coração de vocês de novo. Vocês estão em pecado. Vocês abandonaram a casa de Deus. Olha lá, vocês aí são chateadinhos com pastores? Chateados com a igreja? Chateados com o evangelho? Aí vocês saíram? Simplesmente saíram? Agora vocês estão cultuando em casa? Cultuando em casa onde? Volte para a tua igreja. Voltem para a tua igreja. Todos vocês que abandonaram, voltem para a igreja enquanto há tempo. Enquanto há tempo, tenha temor de Deus, cristão. É a hora do povo de Deus, é a hora de vocês, diretoria. Vocês, ministério de louvor, ministério de louvor. Cadê vocês? Cadê vocês, ministério de louvor? Vocês gostam de tocar, de cantar, de ficar no altar? Onde é que vocês estão? Vocês devem estar lá se humilhando e orando na igreja, junto com o teu pastor, jejuando com ele, buscando a face dele. Então é o meu apelo para você que é líder da igreja, você que é vice-presidente. O vice-presidente, ele deve ser o melhor amigo do pastor. Tá bom, vice-presidente? Se o senhor é um vice-presidente da igreja, você deve ser o melhor amigo do seu pastor.
Você deve ser o parceiro do seu pastor, você é o tesoureiro da igreja. Você tem que caminhar com o seu pastor, secretário, diáconos. Você que é líder de louvor, líder de célula, ministérios, ministério infantil, departamento, trabalho na porta. Una-se com o teu pastor. Não é mais tempo de ficar falando mal disso, de Beltrano, de Cicrano, mal de igreja, falando mal de pastor. Você está em guerra, meu irmão. Minha irmã, a senhora está em guerra. Volte para a casa de Deus e se humilhe e ore diante dele. Sabe o que ele diz para um povo, para uma igreja, para vocês que são batistas? Eu ouvirei dos céus. Aleluia, Jesus! Eu ouvirei dos céus. Como é que ele vai ouvir? Ele está prometendo. Ele está prometendo ouvir as orações que estão sendo feitas nas igrejas. Escute, crente batista. Ou então você que está me ouvindo. Se você é uma pessoa que está unindo ao seu pastor e vocês estão clamando na igreja, para vocês que estão orando todos os dias nas igrejas, Deus vai ouvir a gente. Porque Ele promete na palavra. Com o resultado do arrependimento da igreja, Deus promete ouvir o clamor que é feito na igreja, porque a igreja é a casa de oração. E a minha casa será chamada casa de oração. Não é para você não desigrejado. É a casa, sua casa não é uma casa de oração. Sua casa não é casa de oração, é a tua casa. A igreja é uma casa de oração e Deus promete ouvir a sua oração. Então o texto vai dizer assim, que Ele promete ouvir, Ele promete perdoar pecado, e Ele promete sarar a terra. É isso, povo batista. Estarão atentos meus ouvidos. Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a terra. Você consegue compreender essa palavra? Que Deus é o único poderoso para sarar a terra? Ele é o único poderoso para extirpar com a Covid? Ele é poderoso e por isso você não pode ficar com medo. Ué, o povo de Deus com medo em casa, ansioso, sem sono. Você devia estar clamando, povo batista. Eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei pecados, vai sarar a terra. Isso é promessa de Deus para uma igreja que ora. Imagina vocês, povo de Deus. Imagina vocês, se nós unirmos todas as igrejas e começarmos a clamar. Ninguém vai nos segurar. Ninguém vai nos segurar. A sua cidade será beneficiada. O prefeito, os vereadores, os policiais serão beneficiados. A saúde será beneficiada, porque existe um povo que acredita em Deus. Existe um povo que está orando a Deus continuamente. Então ele conclui com uma promessa: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações que se fizerem neste lugar. Recebe essa palavra. Os olhos de Deus estarão abertos para você. Os ouvidos de Deus estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar que é esse? É a igreja. E você? Fique em casa. Fique em casa. Deixa seu pastor sozinho. Deixa seu pastor gemer sozinho. Não liga para ele. Cobra ele. Cobra ele. Coragem, pastores. Coragem. Coragem. Se alguém nos criticar, coragem. Vocês estão posicionados. Para você que é pastor fiel à Bíblia. Todo pastor que é fiel à Bíblia. Pastor temente a Deus, não teme a homens. Pastores, não tema homens. Amigo pastor, nós sofremos mesmo. As pessoas falam mal da gente, nos abandonam, nos traem. Eles saem das igrejas falando mal de nós. A nossa vida não é fácil, mas nós somos os porta-vozes de Deus. É nós que anunciamos. Nós aguentamos pressão, pastor. Nós aguentamos pressão. Se a tua liderança, se a tua diretoria, se o teu ministério de louvor, se os teus líderes de célula
Se os líderes de departamento, aqueles que trabalham, se os membros da sua igreja não te ajudar, continua, pastor. Vai chegar a tua hora. O Senhor estarão abertos os olhos e atentos os ouvidos à oração do Senhor. Tá, pastor? Eu vou te dizer, o Senhor nunca vai ficar sozinho. Sempre tem gente que te ama. Sempre haverá um povo, pastor, que vai estar do teu lado. Vai estar do teu lado. E é a partir desse povo que Deus vai iniciar algo novo. Muito obrigado por você que esteve até aqui conosco. E o meu recado, especialmente, lógico que vai para todos, mas especialmente ao povo batista, aos meus amigos pastores, companheiros de luta. Nós não desistimos, pastores. Nós não desistimos, nós somos imparáveis. Podem bater na gente, nós somos imparáveis, pastores. Ninguém para. Continuamos. Com a ajuda de homens ou não. Com a ajuda de liderança ou não. Nós não vamos parar. Em nome de Jesus.